Olá, estamos aqui de novo para a gente retomar nossas conversas, né, sobre temas que nos incomodam. Hoje eu queria falar sobre o capitalismo, porque eu vejo muita gente, a maioria pessoas trabalhadoras, pessoas que vivem apenas do seu trabalho, como eu, como a maioria de nós brasileiros, pessoas que defendem esse regime econômico e fazem isso até usando frases bastante que são bastante repetidas, como por exemplo, o capitalismo dá mais chance, o capitalismo dá mais liberdade, o capitalismo permite o surgimento de novas oportunidades, o capitalismo ele é centrado na meritocracia, né? Todos podem crescer no capitalismo, todos têm a mesma chance. Né? Só que não, não é assim. E nós, o Brasil, que nós temos vivido, né, esse capitalismo que eu chamo de capitalismo pré-industrial, que a gente vive aqui até hoje, ele mostra que não é assim. E eu queria falar então sobre isso. O capitalismo, ele é uma ideologia, né, sobre a qual foi construído todo um regime social e econômico. E essa ideologia, ela baseia-se na propriedade privada dos meios de produção e ainda com foco no lucro. E também essa ideologia prevê que o capitalismo ele mesmo se auto-organiza e ele mesmo se autorregula através dos mecanismos de mercado. São os mecanismos de mercado que vão estabelecer as quantidades a serem oferecidas, o nível de preços, os preços de equilíbrio, e assim então sempre vai haver um equilíbrio entre o que é ofertado e aquilo que é demandado, e o preço sempre vai ser o preço que é melhor para as duas partes, e tudo isso só funciona se as pessoas tiverem bastante, vamos dizer assim, liberdade. O... Mas vamos pelo começo. Tudo que existe à nossa volta, tudo que você está vendo aí, sua roupa, seu óculos, seus livros, seus móveis, seu computador, tudo isso que existe decorre da articulação de três fatores de produção. E esses fatores são capital, terra e trabalho. O capital é o dinheiro. É o dinheiro, é o recurso tecnológico, é a infraestrutura, o conhecimento, o maquinário, isso que compõe essa fatia, esse fator de produção chamado capital. A terra refere-se aos recursos naturais. Petróleo, minerais, água, solos agriculturáveis e terreno mesmo, terra mesmo. Né? Para você criar uma fábrica, você precisa do espaço. Para você construir um prédio, eu também preciso de um pedaço de terra para que ele possa ser erguido ali. E o último é o trabalho. O trabalho aqui é o trabalho humano, é o trabalho de, das pessoas que é aplicado na obtenção de um bem ou serviço. E esse trabalho vai desde o trabalho mais complexo, que exige, né, alta preparação e qualificação, até o trabalho mais simples, que não demanda esse tipo de formação. Né? Mas aí que vem a primeira, vamos dizer assim, a primeira paulada do capitalismo. O capitalista, que é o dono do capital e normalmente o dono também da terra, o capitalista, ele vê o trabalho como uma mercadoria. Ele não dá ao trabalho a função social, ele não entende o trabalho como um fator, um fator social, de organização social. Ele vê o trabalho apenas como mercadoria. E ele articula, ele trabalha para que essa mercadoria diminua seu preço. E como é que isso é feito? Através do desemprego. Por incrível que pareça, a ideia, o desemprego, na maior parte das vezes, ele é criado. Seja o desemprego tecnológico, seja as famosas contenções de custo, que normalmente resultam, a primeira coisa a se fazer,
né? Quando a empresa quer conter custos, né? A primeira coisa a fazer é cortar o cafezinho e depois mandar a gente embora, né? Mas isso nos leva ao seguinte: o desemprego ele é estrutural do capitalismo. Por que o capitalismo precisa do desemprego? Porque o desemprego é um fator de regulação do valor do trabalho. As pessoas que estão desempregadas, elas pressionam as pessoas que estão empregadas. As pessoas que estão empregadas, elas são pressionadas duplamente. Uma pelo medo de perder o emprego e outra porque as pessoas que não têm emprego dependem, na sua maioria das vezes, das pessoas que têm o emprego. Elas também precisam comer, precisam morar e elas vão buscar, vão tirar renda de onde? Então, isso cria essa pressão. Quem está fora do mercado de trabalho, quem está desempregado, vamos mais corretamente dizer, aceita trabalhar por valores menores do que aquele que está trabalhando. Isso é muito normal aqui no Brasil e também muito cruel. As pessoas vão passando, né, vão passando dos 50, passando dos 60 anos, elas passam a ser descartáveis nas empresas. A empresa pega um empregado que já trabalha lá há muitos anos e que, ao avançar dos anos, ele foi tendo uma série de melhorias salariais e o dispensa e coloca no seu lugar uma pessoa mais nova que vai ganhar a terça parte do que ele ganhava e assim as coisas vão andando. A ideia é essa: sem o desemprego você não consegue regular esse fator de produção, você precisa da pressão do desemprego. Mas aí vem a segunda paulada. Ao fazer isso de uma maneira sistêmica, que é para onde nós estamos caminhando, com o fim da legislação trabalhista, com tudo isso que está acontecendo, ao se fazer isso, há um impacto muito grande, ao se aumentar o desemprego, há um impacto muito grande na renda das pessoas. A renda diminui. E a nossa renda é que estabelece o nosso padrão de consumo. E a renda do sistema produtivo vem da decisão de consumir. A gente pode até imaginar tudo que é produzido se destina a consumir ou, como no caso das indústrias, vamos dizer assim, indústria pesada, né? O que um grande navio ajuda a consumir? Ajuda. O navio transporta contêiner, transporta mercadorias de um lado para o outro para que as pessoas consumam. Então tudo que é produzido na economia se destina ao consumo. Depende da nossa decisão de consumir. E a nossa decisão de consumir está relacionada à nossa renda. Se a minha renda cai, o meu padrão de consumo também cai. E isso gera impactos na economia. Mas aí entra um outro fator. O capitalista, ele se articula politicamente para poder fazer frente a esse quadro, para poder manter o seu nível de ganhos, mesmo com a baixa do consumo que provocaria a baixa da sua renda. Mas esse assunto, como ele é muito longo, nós vamos conversar no nosso próximo encontro, tá bom? Valeu, obrigado, até lá.